São tiros. Extremo sul de Londrina. Finalzinho da tarde de ontem. E de repente um confronto entre a polícia e criminosos e 5 bandidos caíram mortos. Isso aconteceu num condomínio de chácaras. Condomínio de Chácaras São Miguel. São as imagens que você está vendo aí. A história é bem complicada e daquele nosso jeitinho aqui do balanço, eu vou te explicar ela para e passo. Polícia foi chamada para essa chácara porque tinha informação de que lá estaria acontecendo um tribunal do crime. Juliano, o que é tribunal do crime? Bandidos estariam reunidos, estariam com eles um casal, acusado de ter matado, na última semana, a Angélica Clemente, de 37 anos, um crime que aconteceu no Flores do Campo. Você está vendo imagens da Angélica? Lembra que o corpo dela foi encontrado enterrado num chiqueiro? Pois bem, esse casal teria praticado o crime, você está vendo imagens lá do Flores do Campo no dia, só que este crime teria sido praticado sem a autorização do comando de uma facção criminosa aqui na nossa região. Por conta disso, os dois teriam sido levados para essa chácara. Põe as imagens da chácara aqui de novo para mim. Chácara São Miguel, extremo sul de Londrina. Os dois foram levados para essa chácara, foram atraídos com a informação de que estaria acontecendo uma festa do pijama lá. E lá eles tomaram conhecimento de que seriam julgados pelos criminosos, porque teriam descumprido uma ordem do comando da facção e seriam mortos. No momento em que a prática desse crime contra os dois estava para acontecer, chegam os policiais. Imediatamente começa uma troca de tiros. De novo o vídeo que abriu o balanço. Aí é esse momento dos tiros que está viralizando na internet. É tiro para tudo quanto é lado. Parecem rojões, né? Mas são tiros. Nesta troca de tiros, 5 criminosos caem mortos. O casal que estava lá, prestes a ser executado, sai livre, é levado para a delegacia e presta depoimento com relação ao Tribunal do Crime, onde eles poderiam ser vítimas, e também com relação à história do Flores do Campo, a morte da Angélica, aquele corpo encontrado, repito, naquele chiqueiro. Toda essa história é cercada de mistério, hein? A polícia ainda está buscando entender exatamente o que é que acontecia nessa chácara, se este casal teria ou não participado da execução da Angélica lá no Flores do Campo. Essas imagens que você está vendo aí são imagens do interior da chácara, onde acontecia uma espécie de festa que precedia esta execução, que precedia a realização do chamado Tribunal do Crime. A partir de agora, eu vou te explicar essa história com reportagens. Mas eu fiz questão de colocar para você todos os detalhes, até porque desde ontem você está ouvindo, né? Nossa, na zona sul de Londrina morreram 5 pessoas, morreram 5 criminosos. Mas como é que isso aconteceu? Que história é essa de Tribunal do Crime? O balanço te explica tudo direitinho. São 11h54, a primeira reportagem é da Laís Cardoso, que esteve no local pouco depois dessa ocorrência. A troca de tiros tirou o sossego de moradores que até então costumavam viver dias tranquilos. E eu tava lá na área, que nem eu tava falando, recolhendo roupa, escutei os tiros, né? Aí aquele ali tava na sala assistindo televisão, ele viu e falou: Bisa, ó o cara ali pulando a porta. Aí eu entrei correndo pra sala, catei a neném, catei ele e saí correndo ali pra baixo, gritando pro rapaz me ajudar. O confronto aconteceu no condomínio de Chácaras São Miguel, que fica aqui na região sul de Londrina. Após receber informações de que pessoas estariam usando drogas nesta chácara, a polícia veio para cá. Na chegada, houve troca de tiros. 5 homens morreram. Nestas imagens, dá para ver as armas e munições que foram apreendidas pela polícia. De acordo com informações levantadas no local, a reunião realizada na chácara era para ser uma espécie de tribunal do crime. O caso teria ligação com a morte de Angélica Clemente de Souza, de 38 anos, morta e enterrada em um chiqueiro no conjunto Flores do Campo, zona norte de Londrina.
A execução não teria tido o aval de facções criminosas. Por isso, um casal poderia ser morto na tarde desta segunda. O que é um tribunal do crime, para quem não conhece? É um evento onde alguém faccionado solicita a existência dele, onde eles trazem os possíveis autores daquele delito cometido contra o sistema e, ao fim do dia, eles fazem a execução. Então é uma festa com bebida, com fumo, com armas, enfim, completo. Na entrada ali, por estarem todos armados, nós conseguimos identificar os dois que seriam os executados, estavam num canto do local, e os demais armados, mediante a nossa chegada, só conseguiram ser neutralizados após um confronto armado. Durante o confronto, 2 homens tentaram fugir. Um deles aparece morto em meio a esta horta, que fica nos fundos da chácara. Médicos do SAMU estiveram no local, mas apenas constataram a morte das 5 pessoas. A Polícia Civil também foi até o condomínio de chácaras para levantar informações. A Delegacia de Homicídios segue investigando o caso e pode trazer novidades nos próximos dias. Alguns deles conseguiram, armados, se evadirem do local. Os que ficaram, ao tentarem o confronto com a polícia, infelizmente vieram a óbito. E as 2 pessoas que seriam as executadas, as vítimas dessa situação, foram resgatadas e foram encaminhadas juntamente com o delegado à delegacia. Na hora que eu corri, tremendo até agora, ó, até agora. Vamos lá, para entender em detalhes como é que foi essa ação, eu tenho comigo ao vivo aqui o Major Marcos Tordoro, que é o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar. Foram policiais do comando dele, sob a responsabilidade dele, que agiram em toda essa ação registrada, onde aconteceria o chamado Tribunal do Crime. Essa era a denúncia, Major, que vocês receberam quando foram para lá, que havia um casal que estaria prestes a ser executado. Como é que a informação chegou para a polícia e como é que foi essa chegada lá na chácara? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Exatamente, nós tínhamos uma informação que chegou até nós através de denúncias, e aí eu ratifico a importância das pessoas passarem informações para a Polícia Militar e confiarem no trabalho da Polícia Militar. A partir daí, as equipes da Rotan se movimentaram, sabendo do local onde aconteceriam esses crimes. A partir daí, com o movimento, com a estratégia, com a tática, lá chegaram. E durante aquela ação, o que nós temos que destacar? A Polícia Militar, através das ações dos PMs da Rotan, do 30º Batalhão, salvaram 2 vidas que seriam, a princípio, pela informação que chegou para nós, seriam executadas, assassinadas naquele momento. E a partir daí, a PM se movimentou para poder, usando a força, se necessário fosse, salvar vidas e aplicar a lei. E naquele momento, além de ter aplicado a lei, né, o que é de especial destaque, nós salvamos 2 vidas e assim foi o que aconteceu. Todos os procedimentos foram tomados durante a ação para que ficassem resguardadas todas as provas que eles ficaram. Foram acionados todos os órgãos competentes que devem ser acionados nesses momentos para que todo aquele caso, toda aquela situação fosse formalizada e a partir de agora sejam tomadas as medidas conforme tem que ser tomadas. Os policiais estão bem, não se feriram por conta da ação correta, adequada, taticamente falando, da nossa equipe, e tivemos ali 5 indivíduos que estavam praticando, na iminência de praticar crimes, à margem da lei, eles foram neutralizados pelos disparos dos policiais, que também, revidando os disparos que vieram contra as equipes policiais, resultou na morte de 5 indivíduos que estavam naquele momento na prática daqueles delitos. Major, para algumas pessoas pode parecer estranho esse termo Tribunal do Crime, mas é uma espécie de julgamento que os bandidos fazem entre si e era o ponto alto de uma espécie de comemoração que acontecia ali, ou seja, estava acontecendo uma festa e o ponto alto seria a execução desses 2. E essa informação também chegou para nós e realmente era uma situação delicada, complexa,
E eu preciso aqui deixar bem claro, né? Bem claro para todo mundo, de acordo com a leitura que eu faço em relação a tudo isso aí, né? O final de indivíduos envolvidos com facção X, facção Y, ou é a prisão ou é o cemitério. Então todos nós estamos cansados de ver isso aí, temos visto isso constantemente, é recorrente isso. Mais um caso que se foi registrado aqui no estado do Paraná. A ação da polícia sempre será enérgica, firme e intensa no combate ao crime, visando sempre, Juliano, e quem nos assiste e nos ouve, salvar vidas e aplicar a lei. Então, a denúncia chegou para nós que haveria essa execução. Nós rapidamente movimentamos toda a estrutura necessária e adequada para o caso, e foi o que aconteceu na data de ontem. Major, no local vocês chegaram a apreender telefones celulares que estavam com os criminosos. Eu conversei com o senhor pela manhã, o senhor me disse, não é papel, Juliano, da Polícia Militar, periciar esses celulares e entender o que tem lá. Vocês chegaram a apreender esses telefones e não dá para saber se aquilo que é usual no chamado Tribunal do Crime, gravar o momento em que as vítimas estão prestes a serem executadas, não dá para saber se isso estava lá nos telefones celulares. Tira a tarja para mim, por favor, da tela. Volta a imagem para mim aí, ó. Os telefones celulares estão aí embaixo. Tô vendo aqui 3 telefones celulares. Não dá para saber o que tinha lá de conteúdo. Isso fica a cargo da Polícia Civil e da Perícia Técnica, Major. Exatamente, Juliano. Foram apreendidos celulares, além das 5 armas de fogo que estavam com os indivíduos que foram alvejados naquele confronto, e mais 2 armas brancas. Então, celulares, por óbvio, nós não manipulamos, não fizemos nenhum tipo de análise desse conteúdo. Isso será feito pela autoridade policial civil, agora nas investigações, e isso estará nos autos do inquérito policial militar e à disposição da Justiça. Nós não fizemos nenhuma visualização, verificação, por isso aquilo que o pessoal tem comentado sobre detalhes, sobre imagens, vídeos, nós não temos essa informação e nem fizemos isso naquele momento quando foi apreendido os celulares, junto com as armas de fogo e com as armas brancas. Tá certo, Major. Muito obrigado pela sua participação com a gente, muito obrigado pelas informações e a gente volta a se falar, vamos continuar acompanhando a apuração de toda essa história. Ótima tarde. Muito obrigado, Juliano. Boa tarde a você e a todos que nos assistem e nos ouvem. Tá certo. Por que eu falei dos telefones celulares? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o delegado-chefe da Polícia Civil da nossa região que há a expectativa sim de periciar esses telefones e encontrar elementos que mostrem a realização deste Tribunal do Crime. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, tá? 12h04, porque eu vou entrar em contato ao vivo agora no Instituto Médico Legal, no nosso IML, para onde esses 5 corpos foram levados. Aninha, a gente já tem alguns nomes que vão chegando para a gente através de fontes de informações que a gente vai obtendo, mas a gente é muito prudente aqui e só leva essa informação até quem está em casa quando há identificação oficial destes mortos. Aí no IML, qual é a situação? A gente já tem algum deles identificado? Boa tarde. Temos sim, Juliano. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o nosso balanço geral. Pois é, ontem, no momento ali desse confronto, os 5 mortos estavam sem documento, portanto, sem identificação, embora a polícia já os conhecesse informalmente. Agora, há poucos instantes, a família de um desses mortos acabou saindo aqui do IML e fez a identificação de 2 deles que são irmãos, Juliano. Portanto, além desses 2 irmãos, mais 2 pessoas, 2 homens, já foram identificados. São 3 homens e 2 mulheres. Os 4 que já foram identificados são o Kleber Aparecido dos Santos, de 37 anos, o Francisco Luciano Dias, de 29 anos, o Leonardo da Silva Souza, de 20 anos, e a Ana Paula da Silva, de 36 anos. A Ana Paula e o Leonardo são irmãos. A família desses 2 acabou de sair aqui do IML, identificou os corpos. Os corpos dos 2 primeiros homens já foram liberados, já foram encaminhados à ACESF e os outros 2 corpos devem ser encaminhados, liberados e encaminhados à ACESF logo em seguida. Portanto, uma das envolvidas continua sem identificação por aqui, Juliano. A gente já está posicionando aqui com a nossa edição a foto desses 4 identificados. Repito, a informação foi chegando agora, a Aninha Contato está lá no IML e à medida que a gente tem essas fotos, a gente vai trazendo para você com a confirmação oficial. Primeira foto dos irmãos, é isso? O Leonardo e ela é a? Leonardo e Ana Paula. Tá aqui o Leonardo, 20 anos. Ana Paula, quantos anos? 36 anos. São irmãos os 2.
Temos mais duas fotos aí, Albert? 12h07, daqui a pouquinho, mais duas fotos de outras duas vítimas identificadas neste confronto. Eu vou com a Aninha novamente aqui, porque a Aninha conversou agora há pouco com o delegado-chefe da Polícia Civil. Aninha, o doutor Amarantino está acompanhando de perto a apuração dessa história, até porque, é importante repetir, esse confronto aconteceu porque a polícia foi até essa chácara, porque recebeu a informação de que seriam executados um homem e uma mulher, um casal, que teria participação na morte da Angélica, aquela mulher que foi encontrada enterrada num chiqueiro, o corpo dela enterrado num chiqueiro, no Flores do Campo, semana passada. O que é que o delegado-chefe da Polícia Civil fala dessa história, dessa investigação? Na tela aí a gente tem a foto da Angélica, essa mulher de 37 anos que foi encontrada morta semana passada lá na Zona Norte, no Flores do Campo. O que é que o delegado-chefe fala dessa investigação? O que é que ele já sabe disso, Aninha? Juliano, o que o delegado me adiantou, olha, vou ser bem honesta com você, parece trama de novela, viu? Realmente uma coisa muito macabra e realmente muito violenta, mas que a polícia já tem diversos detalhes. O que o delegado, então, nos adiantou, Juliano, é que, de fato, todos esses crimes, todo esse sequestro desses dois que foram levados para essa chácara na Zona Sul de Londrina ontem, tem a ver com a disputa do tráfico de drogas por território ali na zona norte da cidade. Ele disse então, Juliano, que esse homem e essa mulher, que tem um grau de parentesco, não são marido e mulher, mas por questões ali da própria investigação, o doutor não revelou se são irmãos, se são tio, sobrinho, enfim. Esse homem e essa mulher foram sequestrados ontem por volta das 10 da manhã, na zona norte da cidade, foram levados para essa chácara na Zona Sul e lá eles ficaram até as 3 da tarde, mais ou menos, que foi o horário que a polícia militar fez o cerco ali na chácara e conseguiu dar o bote. Ali nessa chácara havia muita gente. Assim que a polícia chegou, já foi recebida balas, revidou e aí 5 pessoas acabaram morrendo no confronto. 3 homens, 2 mulheres, 4 deles já identificados aqui no IML, como a gente falou há poucos instantes. No momento em que a polícia fez aí esse cerco, muitas outras pessoas conseguiram escapar pelo meio do mato, né? E aí é nisso que a polícia trabalha agora, para tentar identificar quem são essas pessoas que fugiram e o que é que elas estavam fazendo de fato ali. O que se sabe é que esses dois que acabaram sendo sequestrados seriam acusados de participar da morte da Angélica, essa mulher encontrada num chiqueiro na semana passada. E eles negam, Juliano. O que a polícia pode nos informar até o momento é que esses dois que tinham sido sequestrados, já estavam jurados de morte, negam qualquer participação na morte da Angélica e negam o envolvimento em qualquer tipo de crime. Eles foram ouvidos e foram liberados lá na chácara onde houve esse confronto. Então, além das 5 pessoas mortas, a polícia apreendeu 5 armas de fogo, 2 pistolas e 3 revólveres e 29 munições, ou seja, estavam de fato armados e dispostos ali para cometer algum crime. Doutor Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da Polícia Civil, conversou comigo, Aninha, deu um pouco mais de detalhes a respeito dessa investigação e a gente vai acompanhar com ele a partir de agora. aguenta só um minutinho, Aninha. Só um minutinho que eu já vou mostrar o doutor Amarantino falando com você a respeito dessa história. Antes, eu tenho mais 2 fotos dos identificados nesse confronto. A Aninha trouxe agora há pouco a informação de que 4 dos 5 já estão oficialmente identificados. A gente até tem a 5ª foto, mas enquanto não houver de forma oficial essa identificação, eu não vou trazer isso aqui para você, tá? Põe para mim a foto, por favor, do Kleber Aparecido dos Santos, 37 anos, um dos mortos nesse confronto. O Francisco Luciano Dias, de 29. E os 2 que eu mostrei agora há pouco, o Leonardo da Silva Souza, de 20 anos, e a irmã dele, a Ana Paula da Silva, de 36 anos. Antes da gente ouvir o delegado-chefe da Polícia Civil falando dessa história, o Rafael Machado foi atrás dessa história e traz novidades desse caso. Tem um elemento muito importante, prepara a reportagem do Rafa aí para mim. As covas onde este casal seria enterrado já estavam cavadas. As covas já estavam prontas. Eles seriam enterrados ali mesmo na chácara. Eu sei que são detalhes tétricos, aterrorizantes, mas é só para a gente entender que essa história de Tribunal do Crime não acontece só no Rio de Janeiro, não acontece só em Curitiba, acontece aqui em Londrina também.
Reportagem do Rafael Machado, no ar. O homem e a mulher que quase foram executados pelo Tribunal do Crime prestaram depoimento na delegacia, mas não ficaram presos. Os policiais que participaram da ocorrência também foram ouvidos. O confronto em uma chácara alugada na região sul de Londrina acabou com 5 bandidos mortos. Todos seriam membros de uma organização criminosa pronta para fazer justiça com as próprias mãos, como acontece com quem desobedece às leis internas da facção. O casal estava deitado no meio de uma plantação quando a polícia apareceu. Seria o início do ritual que terminaria em sangue. Até as covas já estavam sendo preparadas. Em decorrência dessa morte, haveria um tribunal do crime. Essas pessoas seriam faccionadas e porque desobedeceram uma ordem, então seriam julgadas. E a sentença provável já seria a execução dessas pessoas. Segundo o que foi apurado lá pelos policiais militares, haviam diversas pessoas lá naquela chácara, que foi alugada por cerca de 2 dias. Eles já estavam fazendo churrasco, estavam aguardando chegar cal e algumas pessoas já estavam até cavando covas para que essas pessoas fossem enterradas lá no local. Várias armas foram apreendidas com a quadrilha que resolveu confrontar a PM. O casal seria julgado porque teria matado Angélica Clemente de Souza. O corpo dela foi encontrado em um chiqueiro de porcos no conjunto Flores do Campo, na zona norte de Londrina. O casal já estava sendo procurado há alguns dias pelos integrantes da facção criminosa. Eles tinham fugido do Flores do Campo. Mas aos policiais militares, minutos depois de terem sido resgatados do Tribunal do Crime, os dois negaram qualquer envolvimento no assassinato de Angélica. Eles não estão em flagrante, são apenas suspeitos de estarem envolvidos, então eles estão em liberdade. Foram conduzidos para a delegacia, foram ouvidos pelo delegado e provavelmente foram liberados. Mas eles vão responder como testemunhas nesse inquérito policial militar que vai ser instaurado pelo 5º BPM e também vão estar respondendo aí pelos crimes que são suspeitos, principalmente do envolvimento na morte da Angélica. Durante o tiroteio, muitas pessoas fugiram da chácara, o que leva a polícia a acreditar que bastante gente participaria das execuções. É impossível ter essa estimativa, mas os policiais militares disseram que eram muitas pessoas. Apesar de termos policiais ali para realizar o cerco, a área era bastante extensa, tinha uma região de mata e com certeza na hora de tiros, da troca de tiros, do tiroteio, algumas pessoas acabaram se embrenhando na mata e fugiram. Principalmente as pessoas que foram ali indicadas como sendo coveiras, estavam cavando os buracos e na hora que o tiroteio aconteceu, elas acabaram desaparecendo. É claro que a Polícia Civil vai investigar todas essas informações e com certeza outros nomes vão surgir, outras pessoas envolvidas nesse caso também poderão ser presas na sequência, isto por força de investigação e também de mandados de prisão. Olha, eu já vi casos em que obrigam as próprias vítimas a cavar a cova, a fazer o buraco onde elas serão enterradas, tá? Nesse caso parece que não era o que estava acontecendo, mas as covas já estavam lá. Eu vou com o Rafael Machado agora para entender o seguinte. O delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto, falou a respeito dessa história e, pelo que a equipe me disse, ele confirma a história do Tribunal do Crime também. A polícia já estava recebendo informações, a Polícia Civil também já estava apurando essa história. Vem comigo aqui, bota o Rafael Machado ao vivo comigo. Rafa, o delegado então confirma a história de que lá na chácara estaria acontecendo o chamado Tribunal do Crime. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Juliano. Informação confirmada pelo chefe da Polícia Civil aqui em Londrina. Segundo o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, essa chácara foi alugada especificamente para esta sentença que quase terminou em um banho de sangue. Vamos ouvir então o que ele tem a dizer a respeito das investigações que ainda prosseguem dentro da Polícia Civil, em entrevista à nossa equipe. Vamos acompanhar. Eles estavam ali, segundo eles, sendo questionados por uma morte que aconteceu na Zona Norte, na cidade, na semana passada. As forças de segurança compareceram no local, a Delegacia de Homicídio se fez presente, o Instituto Médico Legal, os trabalhos iniciais foram realizados e a investigação aponta em um primeiro momento que aquelas pessoas que estavam na chácara estavam ali sendo cobradas com relação efetivamente a essa morte que aconteceu
na semana passada. A Delegacia de Homicídios, neste inquérito, tem 30 dias para concluí-lo, mas, preliminarmente, a gente já sabe que trata-se de uma disputa por domínio regional do tráfico de drogas, ali na zona norte da cidade, e que uma morte foi sendo cobrada pela outra, que, efetivamente, ontem, o que a doutrina nacional afirma que estaria acontecendo ali um tribunal do crime, quando uma organização criminosa convoca ali sequestra as pessoas para que elas prestem informações a respeito de um outro delito que aconteceu em uma região que possa ser dominada por essa ou aquela organização criminosa. As investigações são preliminares, incipientes, porém, nós já temos indícios porque o casal foi ouvido ontem na delegacia e eles prestaram informações, negaram ter envolvimento com a morte ocorrida na semana passada, todavia confirmaram que na manhã de ontem, por volta das 10 horas, foram sequestrados por 3 indivíduos que estavam em um veículo preto e dali foram levados para um outro veículo e dali foram levados para essa chácara. Então, das 10 da manhã às 15 horas da tarde, eles permaneceram ali sob o domínio dessa organização criminosa, sendo questionados com relação a essa morte ocorrida na semana passada. Tá aí, gente, a palavra do delegado-chefe da Polícia Civil. Esse aqui, de novo, o vídeo que está repercutindo tanto nas redes sociais, né? Não são rojões, não, são tiros. E a voz que você ouve ao fundo aí é de sitiantes, de pessoas que têm chácaras próximas e estavam gravando ali. O galo já começou a cantar, já foi um desespero total lá na zona sul da cidade. 12h18 agora. Rafael Machado. Eu tenho imagem dos telefones celulares. Põe para mim, Arnold, por favor. 3 telefones celulares foram apreendidos. Esses telefones, obviamente, ó, você está vendo aí os 3. Embaixo na tela, ó, tem as facas, tem as armas. Aqui embaixo, um pertinho do logo da RIC TV e os outros 2 do lado aí. Esses celulares, obviamente, Rafa, eles vão estar com senha, vão estar com aquele PIN, sei lá. Mas a perícia técnica tem condições de abrir, de acabar com essa proteção e acessar o conteúdo desses telefones celulares. Eu já vi vídeos assim, e muitos deles, Rafa, a gente não tem nem condição de mostrar no programa como Balanço Geral, até pelo respeito que a gente tem com quem está em casa. Mas o chefão que ordenou a morte do casal no Tribunal do Crime, ele não estava ali. Para provar que eles estavam fazendo o serviço, é costumeiro que eles gravem essa execução. Então, alguma coisa deve ter gravada nesses telefones celulares. Não sei se é uma conversa com os 2, um interrogatório, alguma coisa está gravada ali, né? Exatamente, Juliano. Essas imagens que são produzidas nesses vídeos que são feitos por estes membros de organizações criminosas, como aconteceu ontem na Zona Sul de Londrina, elas servem não somente para provar ao mandante aí do crime, no caso ao chefão ali da organização criminosa, de que o Tribunal do Crime está acontecendo, como também esses vídeos são repassados aos demais integrantes para que eles vejam o que acontece com pessoas que desobedecem às leis internas desta organização criminosa. Então, serve tanto para provas para o chefão da quadrilha, quanto também como uma mostra aí, uma forma de punição para quem resolve infringir estas leis internas, como pelo menos aí segundo as primeiras investigações aconteceu com este casal. Então, esses celulares agora estão sob posse da Polícia Civil, devem ser encaminhados para o Instituto de Criminalística e lá os peritos, claro, eles vão tentar verificar se há vídeos, se há arquivos e também principalmente mensagens, até porque esse Tribunal do Crime, ele a princípio teria sido planejado com uma certa antecedência, até porque também esses 2 rapazes, esse casal estava foragido do Flores do Campo alguns dias depois da morte da Angélica Clemente da Cruz. Ou seja, é um trabalho de perícia que ainda vai demorar um certo tempo. A gente sabe que são muitos outros casos, muitos outros celulares que merecem ser periciados, mas é claro, diante da magnitude, da dimensão desse caso, né, Juliano? Claro que isso pode, inclusive, entrar aí na frente, nesta lista de celulares periciados ali pelo Instituto de Criminalística. É um trabalho que ainda vai se arrastar por alguns meses, pode ter certeza disso. Também acredito nisso, Rafa. Obrigado pelas informações. Bota a Aninha aqui pra gente fechar essa história. Ana,
A gente falou que essa operação toda teve início quando a polícia recebeu a informação que um casal seria executado porque eles seriam os responsáveis pela morte da Angélica, aquela jovem que foi encontrada morta, o corpo enterrado num chiqueiro no Flores do Campo semana passada. Essa é a imagem dela. Eles foram levados para a delegacia, foram liberados porque não há mais o flagrante. Só que também tem o seguinte, eles não confessaram, nenhum dos dois confessou participação na morte da Angélica? Nenhum dos dois, Juliano. Os dois, dá para dizer que esses dois nasceram de novo, né? Porque eles estavam jurados de morte, tinham sido levados para essa chácara para serem mortos, acusados então de terem executado a Angélica. Como a própria polícia diz, tudo envolve a disputa de território pelo tráfico de drogas na zona norte da cidade, mas esses dois negam, Juliano. Quando foram questionados, perguntados pela polícia, eles disseram apenas que tinham sido levados para essa chácara, que acabaram sendo interrogados ali por aquelas pessoas, que essas pessoas fizeram várias perguntas para eles, né? Acabaram passando ali por um interrogatório mesmo do crime, mas disseram que não sabem quem são essas pessoas, por que é que eles foram levados para essa chácara, e disseram que não tem nenhum tipo de envolvimento nem com o crime, muito menos com a morte da Angélica. É claro que a polícia investiga toda essa situação, né, Juliano? Porque ninguém é levado, né, por criminosos, passa horas ali sob a mira de armas, sendo feitos reféns, se não tiver algo ali de errado, né? Então a polícia já está com diversas informações aí que tem sido feita a investigação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. As duas têm trabalhado em conjunto ali, o setor de inteligência das duas polícias. Então é claro que os dois foram liberados, porque não havia nenhum tipo de prova contra eles, pelo contrário, né? Eles foram vítimas de sequestro, foram ouvidos, foram liberados, mas é claro que a investigação continua. Tá certo, Aninha, obrigado pelos detalhes. A nossa Ana Contato, o nosso Rafael Machado, a Laís Cardoso ontem, toda a nossa equipe mobilizada na apuração desta história, tá? Não vou ficar te enrolando mais não. Assim que a gente tiver novidades, resta a identificação de uma das vítimas desse confronto, de um dos criminosos mortos, perdão. Assim que eu tiver essa identificação eu trago para você, mas era o que a gente tinha dessa história e eu tentei trazer daquele nosso jeitinho em detalhes para você entender tudo o que aconteceu. 12h24.